Olá, é mais um Pessoal nas Redes, toda segunda-feira para você. Hoje um programa especial em solidariedade à luta e à resistência heróica do povo palestino. Temos como convidado o companheiro Nader Alves Bujar. Ele é membro da União Palestina na América Latina, além de movimentos aqui em Porto Alegre e também movimentos nacionais em defesa da resistência palestina. Confira a entrevista. Olá, estamos aqui com a Nader Alves Bujar. É uma honra enorme recebê-lo, uma liderança da resistência palestina no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. O Nader é advogado, também tem pós-graduação em política internacional, é membro do Comitê Palestino Democrático do Brasil, da Frente Gaúcha de Solidariedade ao Povo Palestino e da União Palestina da América Latina. Então, Nader, é uma emoção te receber, porque nós estamos vendo que a situação na Palestina é muito grave, né? O caos que está colocado em Israel devido a esse novo regime de Netanyahu, com setores de direita radical religiosos em Israel, né? Que está gerando mobilizações e tem um impacto em toda a região. Então, hoje eu queria que tu começasse resgatando a história do povo palestino, que nós sabemos desde a fundação do Estado de Israel em 48 para cá, quase mais de 1 milhão de palestinos foram dispersos pelo mundo, né? Concentrados geralmente em 5 principais países, que além da Cisjordânia e da faixa de Gaza, 3 países, né? Na Jordânia, na Síria e no Líbano, sendo que a situação na Síria ficou muito grave, porque devido à guerra, né, foram destruídos vários acampamentos, cidades que estavam sendo ocupadas pelos palestinos, que se refugiaram na Jordânia e no Líbano, né? E no Líbano também a situação não é confortável, né? Uma situação difícil no Líbano, e na Jordânia um pouco melhor. Então, eu queria aproveitar, então, a tua presença, agradecer muito, né, à comunidade palestina, você em particular, pela tua luta, pela batalha que você tem dado de divulgar essa luta entre os brasileiros, na América Latina, né, para essa solidariedade tão necessária ao povo palestino, que vive hoje uma situação dramática, né, uma situação de guerra. Então, a primeira pergunta seria essa: eu queria que tu resgatasse essa luta desde 48 para cá, né? E hoje, como se encontra a resistência heróica do povo palestino. Obrigada pela tua presença, então, com você a palavra. Muito obrigado pelo convite, estou aqui muito feliz estando entre vocês. Agradecimento especial às companhias Berna e Mário e todo o pessoal do PSOL, que é um partido que é importante na esquerda brasileira, que historicamente também está ao lado dos palestinos. Primeiramente, eu gostaria de conversar um pouco a respeito da origem histórica da questão palestina, para a gente entender o momento atual. Então, no final do século XIX, mais precisamente 1897, jornalista austríaco de nome Theodor Herzl, ele reúne os judeus da Europa na cidade de Basileia, na Suíça, para a finalidade de discutir a possibilidade de criar um lar nacional para os judeus. Ponto. Isto foi em resposta à discriminação e à perseguição dos europeus contra os judeus na Europa especificamente. Esse Herzl, por exemplo, falou que o judaísmo não basta apenas ser religião, tem que ser nacionalidade. A partir daí se cria o povo judeu, né, politicamente falando. E esse movimento político que surgiu na Europa pelos judeus europeus, os chamados esquinazes,
se aliou com uma potência britânica para criar esse lar. E discutiu a possibilidade de criar esse lar, que mais tarde vai ser chamado Israel, em 1948 na frente, e criar esse Israel na Amazônia brasileira, Patagônia Argentina, África Central, Uganda, Ilha de Chipre. Só finalmente foi o local escolhido foi na Palestina por ser lugar estratégico que ocupa o coração do mundo velho ou moderno, e de alguma forma fica mais fácil convencer os judeus ao redor do mundo da importância de criar esse lar na Palestina. E se criou, junto com isso, os chamados mitos, tipo terra sem povo para povo sem terra. Ou seja, o movimento sionista mundial considerou a Palestina uma terra sem povo, e eles agora são um povo que precisa de uma terra. A potência britânica deu apoio diplomático, militar, político, econômico, já a partir de 1914, então na Primeira Guerra Mundial. De fato, ocorreu uma troca de favores, né? O capital judeu participou no financiamento das forças de guerra britânica contra o Império Turco. Em troca, essa potência colonial britânica prometeu Palestina para esse momento a fim de criar Israel. Então, temos aqui o primeiro ator, o movimento sionista mundial, o segundo, a potência britânica, e o terceiro ator, o movimento nacional palestino. Esses três atores que participaram de forma ativa no surgimento da questão palestina. Em 1917, a potência britânica prometeu a Palestina através de uma declaração chamada Declaração Balfour, onde diz que o governo de Sua Majestade observa com muita simpatia a ideia de criar um lar nacional para os judeus na Palestina, desde que sejam respeitados os direitos civis e religiosos dos habitantes não judeus na área. Habitantes não judeus são os palestinos, chamados de não judeus. Os direitos civis e religiosos são os civis, pode ser direito civil, ter um emprego, ter moradia, ou direitos sociais, mas não direito político, ter um Estado, ter um regime político. E observa que até hoje, 75 anos depois, ou melhor, 100 anos após, mais de 100 anos, que os palestinos hoje não têm direito político, ou seja, eles não têm um Estado. Ok? Em 1916, a Grã-Bretanha e a França dividem o mundo árabe entre eles, mais especificamente Síria e Líbano para a França e a Argélia, e Iraque, Arábia Saudita e Egito para os ingleses, e também Tunísia para a França e Líbia para a Itália. Mas Palestina, em especial, foi prometida, não ganhou independência, portanto. Em 1922, de forma oficial, a Grã-Bretanha ganha o mandato sobre a Palestina. Nesse período, aconteceu as migrações judaicas do mundo inteiro para a Palestina, porque o objetivo é criar um Estado judeu. Então, por isso, precisa ter sempre judeus e menos palestinos. Isso funciona, inclusive, até hoje, né? Nos anos 20 e 30, e até 1939, esse movimento contou com o apoio britânico. Já a partir da Segunda Guerra Mundial, começaram a contar com o apoio do imperialismo norte-americano, que continua até hoje. Então, saem os britânicos entre os norte-americanos, então continuam no conflito norte-americano, o movimento nacional palestino, o movimento sionista mundial
representado por Israel hoje, ok? Então, até isso acontece até 1948, ou mais especificamente 1947, quando a resolução 181, que divide a Palestina num Estado judeu, outro Estado árabe. De fato, o Israel ganhou 53% do território e 43% para os palestinos e 2% para os lugares sagrados. Depois isso se chama a Nakba ou catástrofe, porque de fato Israel usou o terrorismo para expulsar os palestinos. Então se criou grupos armados, como o nome Orgon, Civialon, Haganah. Esses grupos, eles praticaram massacres, não em 48, já a partir de 1936, 36, 37, 39, com o objetivo de expulsar os palestinos, porque precisam receber os imigrantes judeus para ficar no lugar dos palestinos. Depois de 48, aí, conversando um pouco a respeito da resistência palestina, os palestinos, na verdade, a resistência começou já em 1916, quando representantes palestinos no parlamento turco protestaram contra a promessa Balfour. Em 1920 também fizeram movimento contra. 1929, 1936. Mas após 1948 surgiram grupos armados nos anos 50, mas de forma mais efetiva, organizada. Em 1964 foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Nesse aqui existe coalizão de partidos, por exemplo, Al-Fatah, da direita, né, do ex-presidente Yasser Arafat, e tem da esquerda a Frente Popular para a Libertação da Palestina, Frente Democrática, Partido Comunista. No fim, a OLP tinha 11 organizações, mas as mais importantes são Al-Fatah, Frente Popular e Frente Democrática. Agora, Hamas e Jihad Islâmica, Hamas, Movimento de Resistência Islâmica, e Movimento Jihad Islâmica, são movimentos que não estão oficialmente na OLP, mas estão dentro do cenário político e militar palestino, que tem nosso respeito sempre. Então, a resistência palestina sempre existiu, sempre respondeu às agressões israelenses, e atualmente, devido às políticas israelenses, o povo palestino atualmente acredita que só apenas com a luta armada, com a resistência em geral, todas as formas de resistência, entre elas a militar, a única saída para o conflito, já que Israel historicamente rejeitou todas essas tentativas de acordo. Por exemplo, a direita palestina, infelizmente, em 1993, assinou o Acordo de Oslo e contra a coalizão, contra os demais, e reconheceu Israel, e se criou a autoridade palestina, que de fato não tem nenhuma autoridade. Dividiu os territórios palestinos em 3 áreas, A, e B e C, mas de fato quem controla de forma efetiva sempre o exército israelense. Ele pode entrar e sair qualquer hora, pode demolir casas, pode prender pessoas, pode fazer o que ele quiser, e de fato a autoridade palestina virou um agenciador, alguém que protege os israelenses, né? E infelizmente, lamentavelmente, a autoridade palestina está agindo contra a resistência. Isso nós não podemos citar,
porque o nosso povo tem direito de resistir contra a ocupação israelense. Israel um Estado que caracteriza por ser um Estado terrorista, racista, expansionista, né? Terrorista porque ele usa o terrorismo como política oficial até agora, inclusive, né? E Israel é um Estado que acredita que a solução da questão palestina para eles é via força militar. Se a força militar não foi suficiente, vamos usar mais força militar. Assim o pensamento israelense. E o expansionista Israel, ele, se não está numa guerra, está preparando para uma guerra. Então, realizou a guerra de 48, 56, 67, 73, 78, 82, 2000, 2006, 2008, 2014, 2021, 23 contra Gaza. Acho que 5 guerras só contra Gaza, né? Na média aí 3, 4 anos entre uma e outra, né? Israel adota o chamado tática de batalha entre as guerras, né? Você sempre realizar batalhas como forma de combater os palestinos, mas ao mesmo tempo preparando para uma guerra, né? Então, a resistência palestina agora se intensificou, especialmente depois de Gaza. A Gaza agora militarmente bem melhor que antes, né? E claro, não estou dizendo que está igual a Israel, porque Israel é um dos maiores, mais fortes exércitos do mundo, inclusive, né? Mas de alguma forma a capacidade da resistência está cada vez melhor. E agora a resistência está na margem ocidental, ou na Cisjordânia, e em especial nas cidades do norte, Jenin e Nablus, e esses jovens, a maioria, se você observar, eles nasceram em ano 2000, então são jovens que acreditam que isso, como a luta armada, que eles, o único caminho que leva é a libertação total da Palestina. Sim, e hoje nós estamos vivendo uma situação que parece que está mais grave ainda, né? Primeiro, houve essa verdadeira diáspora do povo palestino, né, de expulsão dos seus territórios, de concentração na faixa de Gaza e a Cisjordânia, né, transformaram a faixa de Gaza numa verdadeira prisão, né, um verdadeiro ajuntamento de pessoas sob um controle militar tremendo. Né? A OIT já fez denúncias sobre as relações de trabalho também, porque Israel necessita de mão de obra, mas os empresários é que buscam os trabalhadores, que também são agenciados, né, por terceiros que cobram deles, né, para trabalhar. Tem denúncias na ONU, tem denúncias internacionais, ofensivas, como tu disseste, mais recentemente, como 2008, 2012, 2014, os acordos, né, entre Netanyahu e o governo Trump, né, de liberar totalmente a violência que já vinha ocorrendo esparsamente de 4 em 4 anos, como tu diz, mas agora ele é ofensiva, né, tremenda, é utilizado contra os territórios palestinos. Vocês imaginem, vocês estão em casa, né, hoje eu acordei e vi o lindo sol aqui no meu pátio, né, olhando os pássaros. Tu está em casa e entram soldados israelenses, te arrancam de casa, tomam tua casa, tomam o teu território, tomam os campos que você está cultivando e ocupam com colonos judeus. Né? Então, é essa a situação da Palestina que estão vivendo hoje. Né? E com essa vitória eleitoral de Netanyahu e agora a composição com o Partido Judaico, né, e o Partido do Sionismo Religioso, né, isso se agrava ainda mais, porque tu colocaste que é um Estado racista, é um Estado, né, tremendo sobre o povo palestino, mas agora é um Estado fascista,
né? Um Estado que avança sobre o seu próprio povo, né? Porque agora estão numa linha de ataque não só aos árabes, mas às mulheres, LGBTQIA+, cidadãos seculares, dentro do seu próprio Estado de Israel. Né? Então, por isso tem gerado essas mobilizações tremendas contra esse poder que já controla o poder executivo, o poder legislativo e agora o poder judiciário. Começou a primeira votação essa semana que passou, né? Com mobilizações importantes de centenas de milhares de israelenses, ainda que esses que estão se mobilizando não são solidários aos palestinos, ainda que dentro deles tem realmente a esquerda israelense, estão presentes também setores simpáticos à luta palestina. De conjunto, nós não contamos com esse setor, com o setor de solidariedade aí aos palestinos. Mas essa resistência é muito importante. A divisão hoje no interior de Israel, porque hoje nós podemos dizer que esse governo, esse regime instalado por Netanyahu e esses partidos de ideologia de supremacia judaica, né, criam um regime que é o ponto alto da ofensiva da nova direita que ressurge no mundo, uma direita fascista. Então, começando pela ofensiva dramática sobre o povo palestino, mas também criando um regime duríssimo, desmontando toda aquela ideia de democracia israelense, né, que era falsa democracia, né, quando esmaga um povo como os palestinos, mas que é também importante essa divisão entre eles. Né? Agora mesmo, né, os reservistas, né, centenas de milhares, né, que foram para as ruas, 10 mil reservistas do Exército, pilotos da Força Aérea, né, especialistas em cyberguerra, comandantes de elite, dizendo que não vão servir essa ditadura de Netanyahu. Então, é a primeira vez que surge uma crise que pode estar à beira de uma guerra, né? Universidades, sindicatos, médicos, empresas. Eu vi que shopping centers fecharam, empresas fizeram greve, os 2 maiores bancos israelenses liberaram seus trabalhadores para participar das manifestações. Isso é a maior crise que eu vejo que o Estado de Israel já passou. Né? Além do enfrentamento com o povo palestino, que agora está mais forte, né? O que aconteceu recentemente, né, em regiões, né, com uma ofensiva até com aviões militares, né, com escavadeiras derrubando casas na região da faixa de Gaza, mostra que eles estão mais ofensivos, mais duros, e tudo aquilo que o povo judeu coloca que passou durante o Holocausto, eles estão tentando impor ao povo palestino. Né? Então, o que tu acha dessa crise que passa hoje o Estado de Israel, que teve uma maioria no legislativo, mas não é uma maioria folgada, como diz a imprensa, é uma maioria pequena, né? De 120 tem 64 parlamentares, então não é uma maioria consolidada, é um país dividido. Né? Então, o que tu achas dessa crise que passa o Estado de Israel e a importância disso para o povo palestino e para a geopolítica mundial? Muito bem. O que está acontecendo em Israel, uma disputa, um conflito sobre o tipo de Israel que nós queremos. Na verdade, quem criou Israel foi os judeus europeus, os Ashkenazes. Esses Ashkenazes construíram Israel, estou falando de pessoas como Davi Ben-Gurion, né? Golda Meir, ucraniana, inclusive, e os outros, tipo Levi Eshkol, os outros, né? Que criaram Israel, são Ashkenazes, são europeus. Esses europeus ficaram no poder até 1977, quando pela primeira vez subiu o partido Likud, da extrema-direita, do Menachem Begin.
Então, a primeira vez a direita em Israel soube lá em 1977. Mas, hoje em dia, a direita está mais dentro do Estado e querendo ocupar mais lugares, ou seja, estão querendo ocupar lugares dos esquinazes. Então, um conflito entre os judeus europeus esquinazes e os judeus orientais, Sfardim. Os Sfardim, judeus do Oriente, judeus do mundo árabe, tipo Iraque, Iêmen e Marrocos, esses judeus orientais, sempre tratados de forma com muito, são diminuídos, são vistos como pessoas de segunda classe pelos judeus europeus. Agora, esses Sfardim ou Haridim, eles querem um Estado extremamente religioso, extremismo religioso, né? Junto com o sionismo religioso, né? Quem lidera esse movimento é Smotrich, que é o ministro da Finanças, e outro Ben Gvir, que é o ministro da Segurança Interna. E Netanyahu, ele fez coalizão com eles. E Benjamin Netanyahu, ele concordou com os pedidos deles, do tipo, nós queremos mais escolas religiosas, nós queremos mais salários, nós não queremos servir no exército. Os judeus orientais Haridim, ou Sfardim, não servem no exército. Representam, alguns anos atrás, 12% da sociedade israelense. Hoje são 16%, 17%. Então, eles não concordam mais com o domínio dos Ashkenazes. Então, esse conflito está acontecendo. E a Suprema Corte é sempre considerada da esquerda. Eu me refiro aqui à esquerda dentro do contexto sunista, não contexto, como a gente sabe, né? Então, os direitistas consideram a Suprema Corte como um reduto da esquerda que controla de alguma forma o poder executivo e legislativo. Então, eles querem limitar o poder da Suprema Corte. Acontecendo isso, Benjamin Netanyahu, ele garante o governo dele, ele escapa de uma possível punição porque ele é acusado de vários crimes de corrupção. Netanyahu está levando Israel para o fim, porque ele olha o lado pessoal dele, não olha o lado nacional de Israel, né? Porque o lado nacional de Israel, os interesses nacionais, mas os Ashkenazes estão olhando isso, enquanto a direita não está olhando. Exatamente isso está acontecendo em Israel. Então, um conflito entre duas culturas, né? Cultura oriental Sfardim, judeu oriental, e cultura liberal europeia, né? Que despreza os judeus europeus, os chamados pioneiros, os pioneiros que criaram Israel, eles desprezam sempre os judeus Sfardim ou Haridim. Esses Sfardim, Haridim, eles não trabalham, eles não servem no exército, eles recebem salários, eles recebem todos os gastos por parte de Israel, historicamente. Tem escolas só para eles, tem sistema educacional, tem comida especial chamada kosher, né? Eles querem que o sábado não trabalha, domingo não trabalha. Então, eles querem impor as regras da religião judaica sobre o Estado, coisa que os liberais, os Ashkenazes, não concordam, não vão concordar. Por isso, quem está lá na manifestações são pilotos de força aérea, são membros de unidades de tecnologia avançada, são da reserva, são da força aérea, da força terrestre, pessoal da academia israelense, pessoal da economia israelense, pessoal do high-tech, tecnologia avançada. Então, todos esses estão contra essas mudanças, que já foi aprovado. Isso vai limitar o poder, vai tirar o poder da Suprema Corte de interferir nos atos do poder judiciário, poder executivo ou legislativo, quando esses atos são racionais, quando não são de interesse nacional.
Isso, em relação aos palestinos, deixa livre o Netanyahu para avançar mais sobre os palestinos, para liquidar a situação palestina, a questão palestina, uma luz verde para matar mais palestinos, para demolir mais casas, para expulsar, né? E isso está acontecendo. E isso que Smotrich, o ministro das Finanças, e Ben Gvir, o ministro da Segurança Interna, querem, ou conseguiram, né? Então vamos ver na frente, nas próximas semanas, no próximo mês, mais sangue, mais e também vai ter mais resposta palestina, lógico, né? Então a situação atual. Vou te interrompendo um pouquinho. Qual a perspectiva que tu dá? Porque a própria imprensa já coloca a possibilidade de uma guerra interna, né? Porque está um grau de tensionamento muito alto. E também o reflexo disso na geopolítica, né? Devido às provocações que Israel tem feito à Síria, né? A posição sobre a Rota da Seda, o gasoduto vindo da Rússia. Então, como é que tu pensas que essa situação em Israel hoje, para onde vai isso? E depois, por último mesmo, que estamos quase terminando aqui nosso programa, como nós brasileiros podemos ajudar na causa palestina? O que está acontecendo, não tenho certeza se vai levar à guerra civil ou não, mas estou percebendo que aos poucos Israel está desmoronando se continuar desse jeito, porque Benjamin Netanyahu ele está olhando o lado pessoal dele, né? E o partido dele. Diferente dos pioneers, né? Os primeiros, David Ben-Gurion, Golda Meir e os outros, eles tinham a capacidade de unificar os judeus. Esse não consegue, né? Então, daqui a pouco vai dar conflito entre judeus de qualquer parte do mundo, e os israelenses, né? Isso muda, tem impacto na geopolítica da região. Por exemplo, agora temos Irã, temos Síria, Iraque, Hezbollah, e a resistência palestina, Iêmen, esse grupo chamado Eixo da Resistência. Eles estão cada vez mais dispostos a ir enfrentar Israel, estão acreditando que podemos derrotar Israel. Israel vive o pior período para ela, porque Israel sempre foi pensada para ser uma potência regional, é uma potência regional ainda, né? Que representa os interesses ocidentais na região. Só que o mapa geopolítico está mudando radicalmente, ou já mudou, inclusive, né? Por exemplo, na Síria, em 1911, entraram na Síria vários grupos, os Estados Unidos, os governos ocidentais, e alguns governos árabes, também pró-americanos, financiaram grupos terroristas como o Daesh ou os demais grupos para derrubar lá. Não conseguiram. Entrou Rússia lá e tem esse tipo de esse conflito geopolítico entre a Rússia e os Estados Unidos, apesar de que hoje os Estados Unidos está mais obeso do interesse geopolítico dos Estados Unidos, está mais direcionado para a China, né? China, Taiwan, né? E muito menos Oriente Médio. É por isso que o governo norte-americano não apresentou nenhum plano para solucionar a questão palestina, e nem vai apresentar para mim, né? E Israel está aos poucos perdendo sua importância estratégica, né, para o Ocidente em geral e para os imperialismo norte-americano em específico. Fora isso, está acontecendo mudança do tipo, agora tem aproximação entre Irã e a Arábia Saudita, né? E isso não vai agradar a Israel, claro. E a aproximação entre Irã e o país do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, né? Então, também a guerra Rússia e Ucrânia está criando um impacto também para a região.
alguns a favor, outros contra, outros tentando de alguma forma solucionar pacificamente, mas as coisas com certeza estão mudando a favor dos povos árabes, para mim, né? E cada vez mais governos árabes, governos historicamente pró-norte-americanos estão agora pensando em também mudar, tipo, estão fazendo aliança com China, mais no campo comercial, econômico. A China está chegando para o Oriente Médio agora, né? A China está preenchendo o vazio que foi deixado pelos norte-americanos, né? Porque os norte-americanos foram derrotados no Iraque e no Afeganistão, né? Vamos deixar claro, né? Eles lá no Iraque destruíram um país inteiro lá, e no Afeganistão ficaram 20 anos e as pessoas, a gente viu o avião lá, quando caindo do avião lá, o pessoal deles, né? Então, os palestinos hoje, eles precisam do Brasil, e mais especificamente dos partidos da esquerda no Brasil, apoio mais efetivo. Por exemplo, no Brasil, aí, temos 300 empresas israelenses no Brasil, trabalhando, né? E aqui temos um presidente da esquerda, graças a Deus, né? E temos que conversar mais com ele, para ele, por exemplo, Lula, ele fez várias viagens internacionais, e eu acompanhei, né? E nas reuniões que ele fez, ele falou sobre clima, sobre agenda comercial, sobre isso, aquilo, mas a questão palestina não entrou, eu não sei por quê. Claro, entrou guerra Rússia-Ucrânia, mas também a questão palestina, um tema muito importante na agenda mundial, e precisa ser sempre presente. Forma efetiva, por exemplo, os parlamentares da esquerda, na Câmara dos Deputados, no Senado, precisam apresentar leis que de alguma forma protejam os palestinos, né? Precisa incentivar o governo central para sempre estar atuante e atento e participante nessa questão. Eu lembro que, tipo, a visão atual do governo brasileiro é que a solução é 2 estados, o Estado palestino, o Estado de Israel, vivendo um ao lado do outro de forma pacífica, harmoniosa. Não. Isso aqui é romance. Por favor, não. Israel não acredita em nenhum tipo de solução. Israel não quer 2 estados, não quer um estado, não quer Estado nacional, binacional. Israel hoje ela controla do rio ao mar, domina a raça, segundo o entendimento deles, judaica. Isso está contido no relatório da Human Rights e Amnistia Internacional, 2 das principais organizações de direitos humanos do mundo, e eles classificaram Israel como o estado de apartheid. O que é apartheid? Apartheid é uma palavra do afrikaner, a língua da minoria branca que dominou na África do Sul. Significa separação. Então tinha ônibus para os negros, ônibus para branco, universidade para branco, universidade para negros, e aí vai. Na Palestina a mesma coisa. A mesma coisa. Se um palestino comete um crime, ele é julgado pelo tribunal militar. Se israelense matar um palestino, ele é julgado pelo tribunal civil. O serviço de educação, de água, esgoto, é totalmente diferente. Os judeus têm preferência, né? Quem não acreditar tem direito de não acreditar ou acreditar, mas eu convido qualquer um a ir lá e visitar, e vai conhecer o que está acontecendo lá. Então Israel é um estado de apartheid. Isso que está acontecendo. Então precisa, no Brasil, por exemplo, denunciar esse estado, que a política externa brasileira, especialmente em relação ao Oriente Médio, em relação à Palestina, precisa ser específica, mais forte, que realmente leva em consideração que hoje Israel é um estado de apartheid. Israel não aceita nenhum tipo de acordo. O Netanyahu, ele falou isso.
Eu acho que em março tinha reunião de Comitê de Relações Exteriores, ele perguntado sobre a possibilidade de um Estado palestino, e diz, vamos erradicar qualquer esperança dos palestinos em ter um Estado. São palavras dele. Então, Israel ela exporta para o mundo imagem de país democrático? Não. Pode ser democracia entre eles. Para os não-judeus, vamos dizer assim, os chamados goyim em hebraico, não, a democracia não funciona para eles. Não, eles não querem que funcione para eles, inclusive. Lembro de um debate que aconteceu alguns anos atrás entre eu e um líder judeu. Ele falou sobre democracia. Falei para ele, por favor, leva essa democracia para sua casa, eu não quero. Muito obrigada, Nader. Essa nossa entrevista aqui vai ser muito útil, que a gente chame os brasileiros, o povo brasileiro, a se inteirar sobre o problema palestino, e que não é um problema da Palestina nem dos palestinos, né? É um problema mundial. Nós temos que nos rebelar contra o que está acontecendo, porque a tendência dessa direita internacional, e que se estabelece hoje como governo e regime em Israel, né, contra o seu próprio povo, né, é a tendência internacional, né, a tendência que essa ultradireita no mundo quer, né, governos racistas, governos fascistas, governos de apartheid, regimes de apartheid, como tu mesmo explicaste agora. Então, chamamos aí o povo brasileiro, o presidente Lula, né, a observar e ser solidário com a resistência palestina e as reivindicações desse povo pelo seu Estado, né, pela um regime que não seja racista, um regime democrático de fato do seu povo, que possa viver livremente, né? Então, obrigado, Nader, mais uma vez, né, e vamos utilizar esse programa para divulgar essa luta. Muito obrigado para vocês. Um grande abraço. Esse foi mais um Pessoal na Rede. Curta, compartilhe, nos acompanha, nos siga, aperte lá. Vem seguir Pessoal na Rede, ainda mais agora que tem o nosso Congresso do Pessoal. Tem as plenárias, os debates, as apresentações de tese. Nos acompanhe, chame seus companheiros do partido para acompanhar.